Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos em mais um vídeo da nossa lição, da nossa EBD. E eu quero convidar você a estar conosco durante essa lição. Nós estamos trabalhando a lição 5 da revista Palavra e Vida, o tema Vida de Paulo. O autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, a quem nós temos muito apreço. Foi um grande obreiro da nossa denominação, por isso, certamente, essas lições da Palavra e Vida é um tributo pelo que foi a vida excelente do pastor Exaltino. O tema é Jesus a mão amiga, e o nosso texto é 2 Coríntios, nós vamos ver de 18 a 20. Nós vamos estar, então, mais uma vez orando e buscando a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção por todos os nossos irmãos, amigos, parentes, todos aqueles que nos assistem. Que Tu os abençoes de maneira profunda, Senhor. Ó Deus, repreende essa Covid-19 e todas as demais enfermidades que nos assolam. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa as igrejas, abençoa a nossa igreja, abençoa todas as igrejas sobre a face da terra que pregam o verdadeiro evangelho em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa nesta lição, peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Meus queridos, meus amados irmãos, nós vamos ver então que há uma discussão teológica muito grande sobre a mensagem de Paulo, né? Os teólogos estão sempre trazendo algumas novidades, algumas discussões, estão sempre falando alguma coisa, e nessa questão da vida de Paulo, nós vamos ver que num estudo da Reforma Protestante, Martim Lutero, ele destaca na vida de Paulo a justificação pela fé. E durante muitos anos, o foco da mensagem de Paulo na teologia bíblica foi a justificação pela fé. Mas muitos teólogos hoje, examinando as escrituras, examinando as cartas de Paulo, eles entendem que a justificação pela fé é muito importante. Mas talvez a mensagem mais importante que Paulo nos deixou é a doutrina da reconciliação. A doutrina da reconciliação. Então, embora não se diminui o valor da justificação pela fé, mas a doutrina da reconciliação, ela é profunda. Então, nós vamos ver que, vamos ampliar um pouco a nossa visão dessa doutrina da reconciliação, ok? Vamos pôr o foco nisso. Há 5 passagens que nos fazem pensar sobre a doutrina da reconciliação. Romanos 5, 10 e 11, 2 Coríntios 5, 18 a 20, Efésios 2, 16, 11 a 16 e Colossenses 1, 19 a 23. Eu aconselho que os irmãos em casa possam então estar fazendo essas leituras, né? Para que você possa se aprofundar um pouco mais, se deliciar nesta questão da doutrina da ressurreição. Eu não estou lendo agora os textos bíblicos, mas durante a lição nós vamos ler alguns textos bíblicos que são importantes para o nosso entendimento. O texto clássico, né, que nós temos é de 2 Coríntios 5,19, e eu vou ler esse texto. Diz assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Que coisa linda que Paulo está dizendo. Eu trouxe esse versículo também na versão transformadora da Bíblia. Diz assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então vejam, meus irmãos, ele diz: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Porque quando o homem pecou, o pecado separou o homem de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. Deus é santo e o homem precisa ser santo também, ser separado para Deus. E o pecado separou o homem de Deus. E Deus fez o plano de salvação, que é enviar Jesus Cristo ao mundo para que nós nos reconciliássemos com Ele. Então a mensagem de Paulo é a mensagem da reconciliação. Ele diz: não levando em conta mais os pecados, porque os pecados são perdoados pelo sangue de Jesus
que foi derramado na cruz. E ele diz, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa, que é a mensagem da reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos levar a mensagem para que as pessoas possam se reconciliar com o nosso Deus, né? Então o conteúdo do Evangelho fica bem mais claro. O Evangelho é uma chamada de Deus para que os homens se reconciliem com Ele. Nós que estávamos mortos, Paulo diz, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Estávamos mortos, mas Jesus trouxe a ressurreição do nosso espírito. E Ele deseja que nós estejamos nos reconciliando com Deus, né? Esta é a boa nova, esta é a boa notícia. Deus deseja ter bom relacionamento com todos os homens. A palavra reconciliação, ela vem do grego katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade, ou sensação de inimizade, né? Ou cessação de inimizade, ou seja, cessa a inimizade. Então, cessou a inimizade, ele promove a reconciliação. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. Então, cessa-se a inimizade, há o quê? Uma reconciliação. Quando duas pessoas brigam, cada um vai para o lado, mas elas sentem aquela necessidade de falar com a outra, tal, pede perdão e há uma reconciliação. Isso acontece com amigos, isso acontece com marido e mulher, né? Isso acontece com qualquer pessoa. E disso que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornaram amigos na pessoa de Jesus. Então, Jesus veio para trazer o homem de volta a Deus. E quando o homem se reconcilia com Deus, ele também está se reconciliando consigo. Porque Jesus, ele diz que se nós amamos a Deus, precisamos também amar os nossos irmãos. Ok, no primeiro tópico então da nossa lição, ele vai falar inimizade entre Deus e os homens. Vamos então ver um pouquinho dessa questão da inimizade. O homem sem Cristo está em inimizade com Deus, mas isso não é um estado permanente, pelo menos enquanto o homem tem vida. Enquanto há vida, há esperança. Então, se o homem está longe de Cristo e ele está vivo, ele ainda pode se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo que seja no último momento, como o ladrão da cruz, que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, até o último momento da nossa vida, há uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Mas saiba, meu amigo, meu irmão, não deixe para o último momento da sua vida, porque muitas vezes você pensa, quando eu estiver próximo da morte, eu vou me reconciliar com Cristo. Mas existem mortes que são muito súbitas, como às vezes a pessoa bate, cai do avião, ou alguma coisa súbita acontece, e a pessoa não tem tempo de orar e entregar a vida para Jesus, né? Então, entregue sua vida para Jesus hoje, se reconcilie com Deus hoje. No momento em que o homem se arrepende de seus pecados e se volta para Deus, Deus o recebe com todo o amor, né? Deus ama esse homem profundamente, Deus perdoa, Deus aceita. Ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então Deus, ele está sempre de braços abertos para reconciliar-se com o homem, né? Em João 6, 37 a 40, diz assim, e tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas aquele que ressuscite, o que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37 a 40. Então, meus amados irmãos, olha que coisa linda, né? Jesus, ele disse, todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim, eu não o lançarei fora, né? E ele diz que a vontade do Pai é que todos aqueles que vierem a ele, que não se percam. Então, Jesus nos ama, Jesus nos cuida de nós, Jesus está sempre perto de nós.
E Ele deseja que você e eu estejamos em comunhão perfeita com Deus, reconciliados com Deus e reconciliados também com os nossos irmãos. Algumas pessoas questionam isso dizendo: como é que Deus pode ser inimigo de alguém se Ele é amor? Né? Muitas pessoas pensam que Deus é só amor. Então ele diz: muita gente sabe que Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça. E eu costumo dizer, né, que Deus tem 2 braços e 2 pernas. Vamos pensar nos 2 braços, né? Um braço de Deus se chama amor, outro braço de Deus se chama justiça. Mas há pessoas, meus irmãos, que acham que Deus é aleijado, só tem um braço, né? Vou esconder aqui o meu braço, né? As pessoas acham que Deus só tem o braço do amor. Não. Deus também tem o braço que se chama justiça. Alguns já acham que Deus só tem o braço que se chama justiça. Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer aquilo, porque pensa que Deus é um Deus carrasco, né? Não, Deus, ele há um equilíbrio entre o amor e a justiça, mas não pense você que Deus é só amor. Deus é amor, Deus é justiça, e há um equilíbrio em Deus entre o amor e a justiça. Onde acaba o amor, entra a justiça. Então, não pense que Deus é amor o tempo todo e que Ele não vai tomar providências face àquilo que o homem faz, aos pecados que o homem comete, né? Então, essa comparação é muito simples, mas é uma comparação muito clara. O amor e a justiça de Deus caminham juntas. Lembre-se sempre disso, porque você não vai errar se você lembrar disso, né? Ah, não, eu pequei, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus perdoa. Mas se você continuar vivendo uma vida de pecado, a justiça de Deus virá sobre você, né? Deus não é afetado pelos nossos pensamentos ou pelos nossos argumentos. Deus não pode ser chantageado ou enganado pelo sentimentalismo humano. Tem gente que pensa, né, que como consegue dominar o pai, a mãe, consegue manipular as pessoas, pode manipular Deus. Está redondamente enganado. Ninguém pode manipular a Deus, porque Deus nos conhece na nossa essência. Deus se relaciona conosco pela sua palavra, que é a Bíblia, né? Ela é a autoridade e não os nossos sentimentos e as nossas impressões. Meus amados irmãos, nós estamos com um problema sério hoje no nosso tempo, né? O problema é que nós pensamos que Deus trabalha através dos sentimentos. E eu canso de ensinar na igreja que Deus trabalha através da sua palavra. Eu digo sempre na igreja o seguinte: quando Jesus enfrentou Satanás na tentação em Mateus capítulo 4, ele falou assim: Satanás, vai para lá, eu não gosto de você, sai daqui. Não, meus irmãos, Jesus enfrentou Satanás na palavra. Ele disse: está escrito. Guarde essa frase: está escrito, está escrito, está escrito. Então, meus amados irmãos, muitas vezes um membro da igreja fala: pastor, a gente não poderia fazer isso? E qual a base bíblica para fazer isso? Então Deus trabalha, meus amados irmãos, com aquilo que Ele fala na sua palavra. Por isso que é necessário que eu e você conheçamos a palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra, a Bíblia, né? Deus, ele não se comove com os nossos sentimentos. O pastor Álvaro Trindade, já falecido também, foi meu professor de Antigo Testamento, e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que muitas vezes o ser humano fica igual pipoca, pulando dentro da panela, e ele acha que Deus fica feliz e sádico vendo ali o cristão pular, chorar, espernear, como aquela criança mal criada que no meio do shopping, né, diz eu quero, e deita no chão e começa a bater as pernas e a chorar. Nada disso, isso não comove, meus irmãos, o nosso Deus. O que comove Deus é a nossa fé, e a fé na sua palavra. O que move o coração de Deus é a fé na palavra de Deus. E se você estudar o Novo Testamento, você vai ver que tanto as cartas de Paulo, como também as cartas gerais, como também os evangelhos, tudo é movido pela fé naquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, no que o Senhor Jesus disse. Então a Bíblia é autoridade sobre nós, e não interessa o que a gente pensa,
Não interessa as nossas opiniões, não interessa o que você acha. O que interessa é o que Deus escreve na sua palavra, está escrito. Então é isso que nos importa enquanto cristão, porque nós proclamamos enquanto cristão que a Bíblia é nossa autoridade de fé e de prática, e nós não podemos, meus irmãos, voltar atrás nessa questão. Então, muita gente diz: pastor, eu acho. Meu irmão, eu quero base bíblica. Ah, pastor, eu acho que a gente devia fazer assim. Base bíblica. Se tiver base bíblica, eu estou dentro. Se não tem base bíblica, eu estou fora, meus irmãos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando com a sua igreja. E se Deus fala que é para fazer, é para fazer. Se Deus fala que é para não fazer, é para não fazer. Em Romanos 8,7 diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. Então, aquelas pessoas que são dominadas pela carne, aquelas pessoas que são dominadas pelo seu ego, aquelas pessoas que são dominadas pelos seus desejos, aquelas pessoas que são dominadas por Satanás, elas só querem a autossatisfação. Elas não vê a satisfação a Deus, ela não vê a outra satisfação. Ela só promove a autossatisfação. Ela é egoísta, é autocentralizado, é narcisista. Só vê a si mesmo. Mas aquela pessoa que é dominada pela vontade de Deus, primeiro ele vê a vontade de Deus, depois ele ajuda o próximo como ele cuida de si mesmo, porque é isso que está escrito: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem é dominado pela carne, pelo seu próprio desejo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo narcisismo, esse não pode agradar a Deus, né? Em Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então essa palavra é muito séria, meus irmãos. Por que adúlteros? Numa relação de casais, tem o homem e a mulher. Se o homem ou a mulher arranjar um outro parceiro, a gente diz que é adultério, porque ele está flertando ou está se relacionando com um outro parceiro ou uma outra parceira. Isso é adultério. Aqui ele está dizendo que adultério é quando você quer seguir a Deus e quer seguir a vontade da carne, quer seguir a vontade do mundo, quer seguir a vontade do diabo. Se você quer seguir a vontade de Deus, quer seguir a vontade da carne, quer seguir a vontade do diabo, então você passa moralmente a ser um inimigo de Deus. Mas se você aceita Jesus e diz: não, a partir de agora eu vou viver segundo a Bíblia, então você é amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão obedecia. E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então nós seremos amigos de Deus se obedecermos a sua palavra. Se não obedecermos a sua palavra, nós seremos amantes de nós mesmos, como diz lá em Romanos, né? Então, ele está falando que quando você deseja fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade do diabo, você automaticamente se contrapõe a Deus. Você se torna um inimigo de Deus, um inimigo moral de Deus. Nós não estamos aqui falando de sentimentos, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Essas falas dessa inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos, versus amizade e comunhão com Deus. Então, o homem que quer viver segundo a sua própria vontade, só no pecado, ele se afasta de Deus, ele está longe de Deus. Porque o homem de Deus, ele quer viver na palavra de Deus, na vontade de Deus, e ele quer buscar a Deus, né? Se nos atentarmos para o ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é Papai Noel, nem fada madrinha que tantos imaginam. Porque tem gente que busca Deus para fazer. Eu assisti muitos dos filmes, uns desenhos que tinham da fada madrinha, né? E a fada madrinha pegava a vara de condão, batia assim e aparecia o negócio lá, né? Que lindo, né? O Papai Noel, né? Que é um mito, na verdade é uma coisa que engana as crianças e que não existe, porque eu, quando fui pequeno, ficava esperando os presentes do Papai Noel e esses presentes nunca chegaram. Quem me dava é o Papai da Terra mesmo, a Mamãe da Terra, né?
que esse Papai Noel aí nunca apareceu para me dar nada, né? Então, meus amados irmãos, nós muitas vezes enganamos nossos filhos com essas coisas que não agradam a Deus, porque é o Papai do céu que na verdade nos dá tudo que nós precisamos. Mas muitos acham que Deus é uma figura de Papai Noel, uma figura de fada madrinha. Você pediu, ele, pá, dá, pá, dá. Você pediu, ele, pá, dá. Não é assim que funciona, meus irmãos. Nós precisamos entender que as coisas com Deus funcionam quando eu obedeço a Deus, quando eu estou submisso a Deus, quando eu me rendo a Deus, quando me arrependo dos meus pecados. De outra forma, nada pode acontecer, né? Muitos dizem assim, Deus é Pai e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se você estiver caminhando na vontade de Deus, né? Quem ama não castiga, né? Então eles acham que Deus é só amor, como eu já expliquei, né? Deus é aleijado, só tem o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Não, Deus tem o amor, Deus tem a justiça. Deus tem o amor, Deus tem a justiça. Então, precisamos entender que Deus é um ser moral e Ele é justo e que os pecadores não reconciliados se tornam seus inimigos, pois amam e vivem no pecado. Então, se a pessoa ama e vive no pecado, ela se torna moralmente inimiga de Deus e não sentimentalmente, porque Deus ama o homem, Ele ama a sua criação, mas esse homem quer viver longe de Deus, ele quer viver no pecado. E Deus é santo, Deus é puro, Deus vive na pureza, Deus vive na santidade. E ele não pode se relacionar com um homem que deseja viver no pecado e que mergulha no pecado e que ama o pecado. Porque o homem que ama o pecado, ele será destruído pelos pecados que cometem. Quantas vezes a gente vê essas pessoas que, infelizmente, são viciadas em álcool, e às vezes nós passamos e as pessoas estão bêbadas, caídas nas calçadas, sujas, né? E ali é uma tristeza muito grande. Muitas vezes a gente vê que essas pessoas que fumam droga, e a gente vê os relatos na televisão, a gente vê os jornais passando ali na Cracolândia, quantas pessoas já viraram praticamente monstros, porque já não comem, já não bebem, só vivem das drogas. E nós poderíamos falar sobre muitas outras coisas, porque o pecado, ele transtorna o homem, o pecado, ele degrada o homem, o pecado, ele faz com que o homem seja desmantelado. Mas Jesus Cristo, ele dá uma nova perspectiva. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa é a perspectiva do homem com Cristo, do homem que vê tudo novo, do homem que vê tudo para a glória de Deus. O pecado suja, contamina, corrompe, destrói o homem, mas Deus quer reconciliar-se com esse homem que está perdido. Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer restaurar esse homem, Deus quer dar uma nova vida a esse homem, Deus quer fazer esse homem uma nova criatura. E meus amados irmãos, ao longo de 25 anos do meu ministério, eu tenho visto Deus restaurar pessoas, as mais variadas pessoas. Deus usa, Deus transforma, Deus edifica, Deus faz algo maravilhoso na vida de todo aquele que crê. Mas o pecado destrói o homem. Em Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós somos reconciliados com Deus, nós temos a vida de Deus em nós. Jesus vem morar em nós, o Espírito Santo vem morar em nós, o Pai vem morar em nós. Então nós recebemos a plenitude de Deus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos tudo que vem de Deus para morar em nós. Então ele diz, se fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, uma vez reconciliados com Deus, tendo vida com Deus, seremos salvos pela sua vida. Então, nós que temos Jesus como nosso Salvador e Senhor, temos a vida de Deus dentro de nós, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo confiança. Então, você precisa disso. Em Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho,
quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E em Colossenses 1:21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e as suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então Colossenses diz que nós, uma vez separados de Deus, nós somos conduzidos à maldade, nós somos conduzidos ao pecado, nós somos conduzidos à corrupção. O homem sem Cristo está longe de Deus, perdido em seus delitos e pecados. Isso sucede porque Deus é absolutamente santo, mas ele está veementemente em oposição a toda forma de mal. Deus odeia aquilo que é ruim. Em Isaías 59:1-2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso não os ouvirá. Então, quando a pessoa quer viver no pecado, ele afasta Deus dele. Não é que Deus se afasta, ele se afasta de Deus. É como se duas pessoas estivessem aqui, aqui é Deus, aqui é o homem. Então o homem pecou, 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 o homem pecou. Ele vai se afastando de Deus. Deus está no mesmo lugar, mas o homem se afasta de Deus. Então, Isaías diz: mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados escondem vocês do rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Se você está junto com uma pessoa e você fica muito distante dessa pessoa, você fala com essa pessoa e você começa a gritar. Quanto mais distante você estiver, você começa a gritar, mas a pessoa não vai ouvir. Às vezes até de perto, alguém está na sala, alguém está na cozinha, né, e fala alguma coisa lá: fulano, não te ouvi, não estou ouvindo o que você está falando, não estou conseguindo, né, decodificar o que você está falando. Então, isso acontece quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes achamos que somos bons, muitas vezes acentuamos os nossos sentimentos positivos, mas a verdade é que, se nós queremos vida com Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que cometemos muitos erros e muitas vezes praticamos o mal. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13 diz: tu és tão puro, Deus, de olhos que não pode ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Então ele está falando a respeito de Deus, que Deus é tão puro que ele não pode ver o mal e contemplar a perversidade, porque essas coisas trazem a ira de Deus. Lembra da justiça de Deus? Amor de Deus, justiça de Deus. Amor de Deus, justiça de Deus. Então o pecado, ele traz a justiça de Deus sobre o homem. Então o amor de Deus é muito grande, mas a justiça de Deus sempre vem. Esta inimizade não é, como eu disse, uma inimizade de sentimentos, é uma inimizade moral. Ou seja, quando o homem peca, ele mesmo se afasta de Deus, né? E se ele se afasta de Deus, ele passa a ser amigo do mundo, amigo da carne, amigo do diabo, amigo das coisas que estão afastadas de Deus. Tem bases teológicas e não sentimentais. É aquilo que eu falei, a questão está escrito e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Ah, eu acho, não interessa. O que interessa para a gente é aquilo que está escrito na palavra do Senhor Deus. Ela existe apesar das nossas boas intenções. Repito Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus, contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus. Então, Deus está aqui, Ele quer abençoar, Ele quer curar, Ele quer salvar, mas os pecados vão afastando o homem de Deus. Deus não se afasta do homem, mas os pecados vão afastando o homem de Deus até o ponto que esse homem está totalmente perdido em seus delitos e pecados. Mas a parábola do filho pródigo diz que o pai estava sempre olhando no horizonte para ver se o filho voltava. E um dia ele estava no mesmo lugar, na mesma fazenda, no seu mesmo lugar, e ele vê o seu filho voltando. E diz: pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze como um dos seus jornaleiros, faze como um dos seus escravos, faze como um dos seus funcionários. E ele disse: não, você é meu filho, traga a roupa, traga o anel. E ali o pai se reconcilia com o filho, porque o pai estava todos os dias esperando seu filho voltar. Assim é Deus.
Quando nós pecamos e vivemos de forma errada, Deus fica nos aguardando, nos esperando, porque Deus nos ama, Ele está de braços abertos para nos receber. Mas muitas vezes a pessoa decide seguir o seu próprio caminho. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte da lição 5. Na segunda parte, nós vamos ver como desfazer a inimizade, o episódio curioso e para pensar e agir. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a próxima parte desse estudo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém.